E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma trilha. Hoje, dia 19 de janeiro de 2026, é com muita alegria, com o coração cheio de alegria e paz que nós declaramos em aberto o 20º episódio do podcast A Trilha. Bom, hoje nós recebemos a nossa convidada, acabamos de receber aqui, já tem um tempinho, já estamos fazendo um bate-papo aqui, muito bacana, estou muito feliz de receber nossa convidada de hoje, Mariana Tambellini. A Mariana, ela é agente financeira, licenciada pelo Departamento de Finanças dos Estados Unidos. É com muita honra, Mariana, que nós estamos recebendo você aqui hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Já estamos namorando aí desde o finalzinho do ano Desde o passado final do ano passado, para sim. esse encontro aqui. E Sim. até que enfim saiu, né? Deu certo. Deu Mariana, certo. quando nós falamos de finanças, né? Falamos de finança, falamos sobre agente financeiro. Do que se trata, afinal? O agente financeiro, né, ele nada mais é do que um educador financeiro, né? Ele ajuda as pessoas a entender como que funcionam as finanças aqui nos Estados Unidos e existe algumas soluções que nós podemos trabalhar dentro aqui do nosso mercado. Então, a gente atende o cliente, entende qual é a situação dele e oferece as melhores soluções. Certo. E é um meio que eu observo, Mariana, que muitas famílias têm essa dificuldade, né, em se organizar, em planejamento. Eu acredito que o planejamento é a base de tudo que você ensina, né? E eu acredito Uhum. que é isso que falta para nós, planejamento. Exatamente. A verdade é que no Brasil a gente não tem uma cultura financeira, né, forte. Então, a gente não aprende sobre finanças É. nem nas escolas e, naturalmente, isso também não é aprendido dentro de casa, porque se você não aprende em algum lugar, é muito difícil Como que você vai passar você. para frente, né? Exatamente. Sim. As pessoas, via de regra, as pessoas que eu atendo e elas já têm uma estrutura formada, eu sempre pergunto para elas assim: quem era organizado na sua casa, sua mãe ou seu pai? Porque eu já sei que ela trouxe aquilo com ela Uhum, devido a alguém ter ensinado. uhum. Mas isso é exceção, tá? 80% dos meus clientes que eu atendo não tem, está completamente desestruturado, assim, sabe? Não faz o básico, o simples, o que é fácil de fazer, que é o que leva ao sucesso. As pessoas veem o planejamento financeiro, esse nome difícil, acha que é uma coisa super complexa, cheia de E planilhas, não cheio é? de regras. Não, não é. É você fazer um básico, uma coisa bem feita, que é anotar todas as suas despesas, anotar a sua renda e ver como é que funciona o seu fluxo de caixa. A partir daí, claro, tem que sobrar dinheiro. E essa sobra de dinheiro, ela vai ser destinada para o lugar certo. É que não adianta sobrar também e não saber aplicar, né, Mariana? Exatamente. Então, Mas a pessoa ela tem que entender que existe toda uma etapa sim. financeira Uhum. dentro da organização financeira, né? Você precisa ter uma fundação bem estabelecida, fazer a sua acumulação bem feita para a sua distribuição, que é a sua aposentadoria, está lá preparada e prontinha quando você precisar usufruir. Sim. Geralmente as pessoas não é muito de pensar, assim, acredito que uma grande porcentagem das pessoas, né, Mariana? Muitas pensa apenas no momento e esquece de planejar o futuro. Acha que o investimento muitas das vezes ao longo prazo, isso vai demorar, só que entendendo que esse tempo vai chegar um dia, né, Mariana? Eu até poderia falar que é uma coisa da nossa nacionalidade, e Sim. é mesmo, de fato, mas trabalhando mais a fundo, né, eu também tenho clientes de outras nacionalidades, a gente consegue entender que isso está muito na raiz humana, né? Então, se você não tiver uma pessoa que te alerte que o futuro vai chegar e você tem que estar preparado para ele, é muito fácil você desandar no meio do caminho e você não se preocupar. E é Sim. o que, em geral, acontece. As pessoas, elas não pensam que elas não vão querer trabalhar para o resto da vida. Você vai Sim. querer trabalhar para o resto Não, da eu já tô vida? querendo parar. Pois é. Pois é, mas você está preparado Não, para ainda parar? não. Por isso que eu não vou parar, entendeu, Mariana? Exatamente. Só Sim. que a pessoa, ela se lembra que ela precisa se organizar quando ela está com É. 50, 60 anos. Aí ela não tem o fator mais importante da economia, de finanças, que vai facilitar a sua vida, que é o quê? O principal ingrediente é o tempo.
Se a pessoa não tem tempo para poder fazer esse dinheiro trabalhar para ela sem ela precisar trabalhar, né? Que a gente está falando de quê? De dinheiro aplicado no lugar certo que vai te gerar uma acumulação, que é aquele dinheiro que enquanto você está dormindo, ele está trabalhando para você receber ele lá na frente na Lá sua na frente. aposentadoria. Uhum. Então, essa preocupação, ela só surge quando você falta pouco tempo para começar a receber a distribuição, a sua aposentadoria. Então, quando eu me interessei por essa área, assim, de fato, a querer lidar com isso, é analisando a grande dificuldade das pessoas ao meu redor, as pessoas ao meu redor, que não pensavam, nem as pessoas não se preocupavam com a aposentadoria. E eu sempre falei, e digo mais, isso foi dentro da minha casa. Eu perguntei para o meu marido assim, quando eu queria, acertei as contas, né, e queria colocar nome aos bois, colocar as coisas no lugar certo, eu perguntei para ele, quando você vai querer se aposentar? Ele, eu nunca pensei nisso, não quero me aposentar. Eu falei, não, eu preciso de uma data, porque eu preciso trabalhar com essa data, saber quanto que a gente tem que aplicar hoje para você ganhar o que você quer lá no futuro. Sim. Então, se você tem um número mágico que você quer receber como aposentadoria, você tem que trabalhar nesse número hoje. Começar hoje. O planejamento. Trabalhar nesse número hoje. Você tem que planejar hoje para você conseguir receber o que você quer lá no futuro. Não adianta faltando 10, 5 anos para você se aposentar, você queria... Aí não tem milagre. É. Não tem milagre. Esse dinheiro ele tem que estar trabalhando para você a sua vida inteira. Enquanto você é jovem, você está capaz de produzir, entendeu? Não vai deixar lá para frente quando você já não está aguentando mais. E aí? E aí? Bom, Mariana, você é de onde do Brasil? Fala um pouquinho sobre a Mariana. Quem é a Mariana? De onde você é do Brasil? Quantos anos você está aqui na América? Eu sou do Rio de Janeiro, né, carioca. Perdi um pouquinho o sotaque. Todo mundo fala que perdi Pois o é. sotaque, mas não. Eu ainda tenho um sotaquezinho enraizado aqui. Vascaína. Aí você judiou. Gente, assim, Pô. tem que sofrer de algum lado. Com Não dá pra certeza, ser feliz sim. completamente. Mas se você quiser sofrer um pouco melhor, sofre pelo Santos, que acho que vai, Nossa Senhora. né? Enfim. E sou do Rio, eu estou aqui nos Estados Unidos há 5 anos e meio. Cheguei em 2020, em julho de 2020, no meio. Na verdade, eu pisei aqui no dia seguinte do meu aniversário, dia 30 de julho de 2020, no meio da pandemia, tudo fechado, tudo deserto, né? E viemos, vim acompanhando meu marido a trabalho, e isso foi uma situação muito interessante. Por quê? Porque eu sempre organizei as contas da minha casa. É você que organiza. Sempre, desde o Brasil. Então, eu sempre tive tudo organizado lá. Meu marido sempre só se preocupou em trabalhar e fazer dinheiro. E ele faz isso com maestria. Ele trabalha muito. Ele não gosta de deixar. É aquele negócio assim: se tiver um extra para ele fazer, ele vai pegar para fazer. Uau. Só que o que acontece com o dinheiro depois que cai na conta, ele não está nem um pouco preocupado. Porque ele... Ele não está nem um pouco preocupado. É dele. Agora, se ele tivesse uma mulher desorganizada, uma pessoa que não encarasse isso com seriedade, ele ia dilapidar, ia perder tudo, porque ele não se preocupa. Na verdade, se ele não tivesse uma pessoa, talvez ele se preocupasse mais. Essa é a verdade, claro, né? Ele é tranquilo, assim, porque ele sabe que tem Sim. a mim para gerenciar. Isso daí é uma verdade. Mas eu sempre tomei conta. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente veio para cá, eu tive que assumir toda a minha casa. No Brasil, eu tinha uma rede de apoio incrível, né? Muito forte. E quando eu vim para cá, acabou. Não tinha mais rede de apoio nenhuma. Era eu por mim mesma. Então, eu assumindo toda a casa, 2 filhos pequenos, eu tenho 2 filhos pequenos. Hoje eles estão com, a minha filha mais velha está com 11 e meu filho está com 5 anos. 7 anos. Esquecendo a idade do menino. Com 11 e 7 anos. E assumi toda a casa. Tenho 2 cachorros que também vieram comigo. Então, nesse momento, eu falei assim, Bruno, assume, por favor, as finanças, as contas, né? Porque eu vou ter que me envolver com tanta coisa, eu tenho medo de deixar uma conta atrasar, enfim. Só que quando a gente veio para cá, a gente tinha uma boa reserva no Brasil. A gente continuou vivendo no mesmo padrão de vida que a gente tinha, só que
em dólar. Em dólar. E a gente tinha um custo de vida em dólar e a maior parte da nossa receita era em real, porque o meu marido, a princípio, ele veio estudar. Os 2 primeiros anos que a gente veio para cá, ele fez pós-graduação. Então, era um salário de estudante. Para manter o padrão de vida que a gente tinha no Brasil, acabava com o salário dele só no aluguel. Vixe. E o restante todo a gente pegava de dinheiro no Brasil. Eu cheguei a dividir o câmbio por 6 Nossa Deus. na época da pandemia. Lembra? Teve Sim, uma lembro, época que lembro. deu uma levantada, Uhum. então eu cheguei a trazer dinheiro a R$ 6, $1. E foi nessa que a gente acabou o dinheiro. Então vocês traziam em real, trocavam em dólar, a 6. Chegamos a 6. pegar 6. Então, assim, a gente em 2 anos e meio, 2 anos e meio, acabou o dinheiro do Brasil. Nossa Deus. Aí chegou um dia, um belo dia, não me lembro, foi fevereiro de 2002, fevereiro de 2003. Eu precisava, meu marido chegou e falou assim, Mari, precisa trazer dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu olhei para ele assim, mas não tem mais dinheiro. O dinheiro acabou. Aí eu falei assim, Bruno, claro que não foi nessa paz, né, gente? Sim, Não claro. sei, eu Imagina, estou viu? aqui contando uma Eu tô história olhando. romantizando o momento. Você tá falando, eu tô imaginando, mas nessa tranquilidade, gente. Eu estou Sim. romantizando o momento. Não, mas eu estava sentada e eu Uhum. falei assim, eu estava com o computador na minha frente, eu fechei o computador e falei assim, acabou. Agora as contas são todas comigo. Ele, ai, que coisa boa. Ele sentiu um alívio, Sim. porque ele trabalhava muito na época da pós-graduação. Ele trabalhava muito. Ele saía super cedo, chegava em casa super tarde. Ele ainda tinha que pensar nas contas, né? De ter que pagar as contas em dia. Imagina se ele vai ficar calculando que tem que diminuir isso, que tem que diminuir aquilo. Sim. Isso não foi prioridade para ele. Ele queria tratar todo mundo muito bem. E ele fez muito bem. Ficou todo muito bem, só que o dinheiro acabou. Quando chegou nesse momento, eu falei assim, bom, então eu vou assumir tudo. Aí a primeira coisa que veio na cabeça, eu não me conformo de eu estar no país do dinheiro e estar passando por essa situação, não saber aonde colocar o meu dinheiro. Então, Mariana, você teve esse sentimento. Tem muitas famílias que está aqui hoje e está tendo esse sentimento. Tenha certeza disso. Mas qual foi a diferença? Vamos lá. Eu procurei me informar, eu estudei. Eu tenho 2 cursos, né? E um deles eu ainda tenho acompanhamento hoje com o mentor Fábio Fares, maravilhoso, recomendo quem puder. E esse curso foi assim, o que abriu meus olhos. Nele eu aprendi o que fazer com cada dinheirinho da minha conta. Onde eu devo aplicar primeiro, o que eu devo fazer em segundo, o que eu não posso deixar de ter de jeito nenhum. Então, isso tudo eu estudei, eu corri atrás, eu quis saber. E aí, o que eu percebi? Que ninguém faz. Não faz. Que as pessoas não têm a menor ideia, assim como eu não tinha. E isso te motivou? Foi isso. Que te motivou? Foi. Eu ia fazer essa Sabe pergunta por pra você quê? agora. O que Sabe te motivou? o que me motivou? Eu vou contar. Chegou um certo momento em que a gente já estava muito estruturado, muito organizado. O meu marido recebe de 15 em 15, aí eu recebia no dia que ele recebia, eu fazia toda a organização. Aí eu falei, pô, não tem nada para fazer. Eu quero fazer isso, mas aí eu quero fazer com o dinheiro dos outros agora. Porque eu só fazia um dia, eu brincava de gerenciar por um dia, 2 dias no mês. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer isso com mais frequência. Aí eu liguei para esse meu professor e falei assim, Fábio, eu quero trabalhar com isso. O que eu preciso fazer? Aí ele falou assim, Mari, você precisa fazer isso, mas antes de você fazer isso, entre em contato com o meu amigo, que é um amigo dele, que hoje em dia eu trabalho com ele, que ele tá sempre procurando gente para ajudá-lo, né? Tem sempre vaga na agência e tal. Eu falei assim, beleza. Aí eu entrei em contato com esse amigo dele, Adreso, trabalho comigo, a gente trabalha junto hoje, e a Marina, e eu falei, o quê? É isso que eu quero para mim. Aí foi quando eu comecei Você a se encontrou nisso. Aí eu tirei minha licença em 20 dias, foi super rápido. Eu Nossa, estudei e falei assim, não, eu quero trabalhar para ontem. Aí eu queria muito começar, né? É claro que é todo um processo. Eu já estou há mais de um ano trabalhando com isso e hoje eu digo que eu me sinto preparada para atender qualquer pessoa, entendeu? Porque eu já sei... A gente conhece as pessoas pelas contas delas. Sim.
Entendeu? Então, quando a gente pega uma pessoa que já é mais organizada, a gente sabe até o que a gente precisa lapidar. Quando a pessoa é completamente desestruturada, assim, não, hoje, inclusive, eu atendi 2 clientes que estão, assim, totalmente perdidas. E não ganham um pouco, cara. Esse é o problema. As pessoas ganham bem, mas o dinheiro, elas. E passa a mão na cabeça o tempo inteiro. Mas eu não sei para onde vai o meu dinheiro. É sempre o mesmo sério, cenário. Mariana. Isso é um problema sério, sério, É sério. sempre o mesmo cenário. Não é a quantidade que ganha, o tanto que ganha, mas eu acredito que seja o quê? É a organização, como você planeja isso, né? Exato. Vamos tirar uma referência aqui. Por exemplo, quem ganha na Mega Sena muitas das vezes, ganha 800 milhões. Não dá 3 anos, a pessoa tá o quê? Pobre, volta pra miséria. Acredito que isso é a falta de quê? De Educação. educação financeira. Mariana, quando nós falamos de educação financeira, pelo menos assim, na minha mente, assim, é uma loucura. Né? Na minha mente, falei educação financeira. Aí eu imagino aquele monte de planilha, né? Tem planilha, não tem? Tem planilha, mas não tá longe de ser uma coisa complexa. Inclusive, é tão fácil que as pessoas têm dificuldade de enxergar a facilidade. Caraca, sério mesmo? Eu digo, a pessoa, se ela anotar pelo menos 3 meses, mas é tudo. Tudo, até a bala. Até a bala. É anotar tudo. Em 3 meses, você consegue se organizar e você consegue entender para onde seu dinheiro está indo. Agora, esse dinheiro que sobrar, não adianta você... Tem coisas que você não pode esperar o dinheiro sobrar. Existem prioridades numa organização financeira que você tem que meio que seguir uma regrinha. Mas depois que você faz a primeira vez, você vai fazer com tanta facilidade que a sua vida vai fluir. E se torna tudo tão fácil. Mariana, porque não adianta estar nos... geralmente as pessoas saem do Brasil, tá longe de pai, tá longe de mãe, longe da família, para viver. E veio para cá fazer o quê? Veio para cá fazer o quê? Aí vive uma vida aqui, tudo que ganha gasta aqui, não consegue se organizar nem aqui, não consegue mandar nada pro Brasil, nem... Vamos falar o seguinte, é o que você faz, né? Não consegue dolarizar o seu patrimônio. O que adianta? Do que está adiantando viver na América? O sonho, cadê o sonho americano? Exato. Gente, veio para cá para isso. Gente, eu não conheço ninguém. Claro, tem pessoas que vieram para estudar, mas elas vêm para estudar aqui porque as oportunidades são melhores, inclusive no estudo. Inclusive no pós-estudo, elas têm a chance de ganhar em dólar. Então, as pessoas vêm para cá para ganhar dinheiro mesmo. Isso não é conversa. A minha família veio para cá, o meu marido veio para cá porque ele não estava satisfeito como estava no Brasil. Então, é isso. As pessoas vêm para cá para ter uma oportunidade de ganhar mais. E gastam tudo. Sim. Mariana, gostaria de mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, porque está sendo gravado, claro, né? É o pessoal que vai acompanhar o nosso programa de hoje, o 20º episódio do podcast A Trilha. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe por você acompanhar nosso trabalho, você fazer parte da nossa história. Nós estamos aqui com um propósito de levar histórias de pessoas, né, de pessoas como você, histórias de superação, histórias de pessoas que venceram e também da história que você está trazendo da sua vida, uma história que vai motivar outras pessoas, que vai ensinar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo, é levar essa mensagem. Né? É da história, é dar vida para as histórias das pessoas. Né? Muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado a você que faz parte da nossa história também. Mariana, na prática, o que significa dolarizar um patrimônio? Quero que você explique para a gente na prática. É muito bonito nós falar, né? Ouvir falar, dolarizar o patrimônio. Na prática, como funciona? Então, a dolarização de patrimônio, ela nada mais do que você colocar o seu dinheiro na moeda forte, no dólar, né? Mas a gente consegue trabalhar isso, claro, com quem mora aqui. Com quem mora aqui, a dolarização ela é obrigatória. Você ganha em dólar, você vive em dólar, então você é obrigado a ter seu patrimônio em dólar. Mas, quando a gente fala de dolarização de patrimônio, a gente está se referindo mais às pessoas que moram fora dos Estados Unidos e querem ter um patrimônio em dólar. Ou seja, são clientes, são pessoas que moram no Brasil, por exemplo, mas pode ser em qualquer lugar do mundo. Eu tenho clientes no Brasil que têm uma organização aqui e que fazem um plano de aposentadoria, né? Que estão fazendo um plano de acumulação aqui para poder, no futuro, ter uma renda em dólar. Então, no caso, é mais para quem mora no Brasil.
ou em outros Em países outros também. países, Portugal, Espanha, entendi. Pode ser Aham, qualquer país, mas entendi. que querem ter dinheiro aqui em dólar, Uhum. entendeu? Mariana, se o imigrante brasileiro, ele mora aqui nos Estados Unidos e ele falar, não quero mandar o meu dinheiro para o Brasil, não quero investir no Brasil. Eu vou adorar, acho ótimo. O que que você aconselha esse imigrante a fazer? Então, o imigrante que está aqui, primeiro, ele tem que estar organizado, certo? Organizado, Porque sim. tem muitas coisas que ele não pode deixar de fazer porque ele está vivendo aqui, né? Uhum. Então, o imigrante, ele tem que ter um plano de aposentadoria, ele tem que ter um seguro de vida com benefícios em vida, ele tem que ter uma reserva de emergência, tá? Uhum. Quando você tiver com essa estrutura toda pronta, né? Isso é importantíssimo, não pode faltar. Plano de aposentadoria, seguro de vida com benefícios em vida, reserva de emergência. Isso faz parte da base financeira. São coisas que não podem deixar de existir na sua Sim. organização. Aham. A partir daí, você vai ter o dinheiro que você pode juntar para comprar um imóvel, certo? O mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele é muito bom. Tá? Não é para todo mundo, porque tem gente que não tem. Claro. Por exemplo, sou uma pessoa que eu prefiro trabalhar com imóvel, mas prefiro ter na bolsa de valores os imóveis. Eu não quero ter um imóvel físico. Acho que dá Entendi. trabalho, Aham. entendeu? Ter que lidar com inquilino, para mim, não quero Não ter. é o teu perfil, Não né? é o meu perfil, Não é o teu mas eu perfil. conheço pessoas que Eu também conheço. adoram Sim. isso. Uhum. Então, vamos investir em imóvel, vamos investir em coisas aqui nos Estados Unidos, entendeu? Sim, Mariana, tem dois tipos de pessoas que vêm para os Estados Unidos. Existe aquele imigrante que ele vem para os Estados Unidos, para quê? Para ele trabalhar o máximo, arrecadar o máximo de dólar e mandar para o Brasil para ele vazar fora, correto? Tem esse Bom, tipo de imigrante. tem, mas isso daí a gente tem que visualizar, porque isso às vezes é uma fantasia, né? Isso. A pessoa, ela vem com essa vontade toda, mas fica aqui 30 anos, Uhum. né? Sim. Aí, mandou tudo pro Brasil. Tem que entender que quando você manda o seu dinheiro pro Brasil, você está achando que você está investindo lá, você está investindo em real. Em real, E correto. quando você vai sair daqui para você ir morar lá, o real já desvaloriza, já desde que que a moeda nasceu, que ele sobe, desce e desvaloriza em frente ao dólar. Sim. Então, isso é histórico, eu não estou inventando, Sim. isso é uma informação pública. De qualquer forma, ele vai para o Brasil numa moeda já desvalorizada. Ou seja, o valor que ele mandou, ele perdeu o dinheiro mandando esse valor para o Brasil. Então, se ele comprou um imóvel, um bem no Brasil, se ele tivesse pego esse valor e investido aqui e só levado quando ele fosse embora, ele teria muito É verdade, mais né, Mariana? dinheiro, porque ele está rentabilizando em É dólar. verdade. Quando você rentabiliza em dólar, você está gerando uma máquina de fazer dinheiro ali. E aí, a pessoa pega o dinheiro, investe no Brasil, ela está perdendo dinheiro o tempo inteiro. Ela está perdendo dinheiro para a inflação, ela está perdendo dinheiro para o câmbio. Então, enfim, quem mora no Brasil quem mora aqui tem tanta opção boa para investir aqui, que investir no Brasil, sinceramente, não vale a pena. Então vamos lá. Sobrou $3.000 para a família, correto? Ele pega esse dinheiro, investe aqui dentro, deixa guardado, rentabilizando, rendendo. Primeiro, Ah. se ele já tiver com a base certinha, com todas a fundação financeira bem feita, tiver uma boa reserva de emergência, ele pega esse dinheiro e junta para fazer uma reserva de objetivo. Ou seja, se a reserva de emergência já está completa, a aposentadoria dele já está encaminhada, ele pega esse valor e ele tem que pensar o que ele quer fazer. E se ele quer comprar um imóvel, comprar alguma coisa, ele coloca esse dinheiro num lugar que rentabilize de uma forma melhor, Aham. tá? Sim. Aí você tem que ter uma informação de um profissional, porque a É. maioria das pessoas não sabe. Não posso nem ficar falando muita coisa disso aqui, porque senão eu vou falar que eu tô dando informação Sim. que não é para falar. Mas a pessoa coloca esse valor num local onde ela vai rentabilizar melhor e lá na frente ela pode sacar e comprar um imóvel e fazer o que é o objetivo dela. Mas se ela quiser pegar esse dinheiro e deixar ele só rentabilizando, a gente tem opções incríveis.
Mas- de rentabilidade. De rentabilidade. Mas, Mariana, se ele pegar o dólar, manda para o Brasil, por exemplo, a 5,40, correto? Tá. Ele mandou a 5,40, o medo do brasileiro é o quê? É deixar mais para frente. E o que vai acontecer? 5,20. Só que nós temos que entender também que o dólar, Ok. o real também desvaloriza, correto? Não, isso daí é fato. Aham. A nossa projeção é do dólar chegar em torno de 10 nos próximos 10 anos. Meu sonho. É uma projeção. Não é o seu sonho, porque Ah, você tem que É lembrar verdade, né? que a inflação lá É vai estar verdade. comendo solta. Nossa, é verdade, esqueci desse Não detalhe. não é porque o dólar está Uhum. valendo mais que o custo de vida tá bom no Brasil. Não, é uma cascata. Pode ter certeza que se o dólar tá alto, o custo de vida lá tá Então, altíssimo também. quanto maior o valor do dólar, mais alto o custo de vida no Claro, o Brasil. brasileiro ele vive em dólar e não sabe. É dolarizado, né? Tudo que está no mercado. Gente, o café que a gente consome produzido dentro do Brasil, ele é vendido em dólar pro brasileiro, pro comerciante do Brasil. Ele é precificado em dólar. Então, independente, o Brasil vive em dólar e não sabe. Por que você acha que as coisas aumentam assim de valor? Porque está acompanhando o câmbio. É o reflexo da economia. Entendeu? Que loucura, Tem né? que entender, para você entender essas coisas em detalhe, inflação, essas coisas a fundo, você tem que ter uma noção de mercado mundial, Uhum. entendeu? Se as pessoas não entendem o mercado mundial, elas não conseguem. Tem muita gente que não sabe nem o que é inflação, não consegue nem entender a definição de inflação. Sim. Só entende no bolso que tá caro, mas não Uhum. entende o Por que porquê tá caro? que tá caro, entendeu? Existe várias coisas por trás de tudo isso, né, Mariana? São várias Sim. nuances, né? Às vezes, você pergunta, o que está acontecendo na China que está influenciando no meu país? Pois é, mas influencia. Influencia. Mariana, qual a principal diferença entre investir no Brasil e estruturar o patrimônio aqui nos Estados Unidos? A principal diferença é que aqui nós temos opções que rendem muito melhor, né? Aí você vai falar, não, mas a Selic tá IPCA mais 8, né? Aí tá rendendo bem. Tá rendendo super bem. Você tem que lembrar que a inflação também tá boa, né? Boa zona. Bom, A inflação Sim. tá altíssima. As coisas no Brasil, os juros que o Brasil ele disponibiliza em renda fixa, né, que todo mundo adora porque é altíssima a renda fixa no Brasil, ela acompanha a inflação. Só tá alta por quê? Porque o governo precisa de dinheiro. Se o governo precisa de dinheiro, ele precisa que alguém empreste esse dinheiro para ele. sim. Se ele quer o dinheiro emprestado com a escala que ele precisa, ele tem que pagar bem para o emprestador. Claro, com certeza. Por isso que o valor da renda fixa é alto. Porque ele está emprestando dinheiro, ele precisa do dinheiro, então, olha, eu preciso de gente me emprestando, então eu vou aumentar os juros para as pessoas quererem me emprestar. Só que quando ele faz isso, a carga tributária está acontecendo também. Sim. Aí os juros aumentam. Ou seja, você está ganhando mais rentabilidade, mas você está vivendo num juros mais alto. Que Então, loucura. é uma escala. É o que não acontece aqui na mesma proporção. Acontece? Tanto que a gente está sentindo a inflação aí, tá? Mas aqui a gente sente a inflação cair. Lá no Brasil a gente não sente. É. Como é que tá a sua bomba de gasolina hoje? Aqui. Aqui, Você percebeu que baixou? abaixou, eu percebi isso aí. Muito. Muito. Pois é, Isso é ótimo, né? muito. Isso é muito bom para nós. Significa que a economia tá conseguindo Tá ajustar. ajustando. Entendeu? Sim. E a projeção é que até o final desse ano a economia americana ela vai Explodir. voar, vai ficar muito bom. Eu não cheguei a pegar essa época, mas diz que chegou aqui a $1 o galão. $1 o galão com 3 litros, 4 litros. Isso tem muitos anos, né? Tem muitos anos. Tem. Mas quando eu cheguei aqui, Maria, eu cheguei a pegar 1,90. É. 1,90. Mas 1,90. isso não tem tanto tempo assim, 3 né? anos, 4 anos. Exatamente. Mariana, o imigrante, quero falar um pouquinho sobre a nossa comunidade brasileira, que mora aqui em Connecticut, Massachusetts, toda a região, todos os estados, aqui dos Estados Unidos, correto? Para quem não sabe, nós estamos localizados aqui no estado de Connecticut, né? Connecticut. Tá certo, Connecticut, Sim. né? Em Connecticut, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, região muito fria até então, mas nós vamos ter 17 abaixo de zero, né? Amanhã? Acho que amanhã, um dia dessa semana, 17 Jura, abaixo de zero. gente? Ai, não tô É preparada. uma delícia, Até né? sábado. Também não estou preparado, mas adoro fazer o ficar quê, dentro né? de casa. E, por sinal, esse inverno aqui, ô Mariana, tá muito agressivo, né? Em 4 anos é o pior inverno que eu peguei até agora. Também tá sendo bem interessante pra mim. Mas assim, parece que vai ficar mais frio por esses dias, né? Porque eu achei que nevou muito, mas eu não Nevou. senti tanto frio assim ainda, né? Bom, o imigrante que está nos Estados Unidos, né?
falta muita informação para eles. Aqui, né, falta porque também muitas das vezes não busca informações, né? Precisa buscar as informações. Para os imigrantes que queiram investir aqui nos Estados Unidos, né? Fora o, por exemplo, assim, imóvel, tem mais alguma coisa que ele possa investir, Mariana? Para ele rentabilizar, para ele render o seu dinheiro? Tem. Você poderia falar para nós? Na verdade, eu vou falar basicamente da área que eu atuo, tá? Sim. A minha licença, ela não permite que eu trabalhe com soluções que a pessoa perca dinheiro. Então, essas soluções, eu tenho soluções específicas que eu trabalho, que tem uma rentabilidade média de 11% ao ano, tá? Que é uma rentabilidade excelente. Nossa, ótimo. E que a pessoa não perde dinheiro, tá? São os planos indexados, que são uma excelente opção para quem quer se aposentar. Aqui, você coloca o seu dinheirinho lá no plano indexado, se a bolsa sobe, o plano indexado, ele acompanha o S&P 500. Você sabe o que é o S&P 500? Não tem a mínima, gostaria de saber. O S&P 500, ele é um dos índices das bolsas de valores. Ele representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Esse é um índice que ele está em franca ascensão há anos, mais de 30 anos que ele só sobe. Então, é lógico que existem situações que o S&P vai cair, como pandemia, como as crises, né? Ele cai mesmo. Só que no plano indexado, quando a bolsa está subindo, o plano indexado ele vai acompanhar. Ele tem o teto de 11%. Então ele vai ficar o teto ali. Se a bolsa subir mais, você só vai ganhar esse valor. Porém, se a bolsa cai, você não perde nada, você fica no 0 a 0. O máximo que vai acontecer com o seu dinheiro é ficar no 0 a 0. E aí, quando a bolsa subir de novo, você sobe de novo. Sobe novamente. Exatamente. Então, se você for comparar o gráfico, o plano indexado, a maioria esmagadora dos anos, ele está muito melhor do que o S&P. Por quê? Porque ele não sofre a queda. A bolsa, ela é muito boa, ela tem subidas incríveis, mas você nunca vai saber quando ela vai cair. E se você precisa desse dinheiro no dia que ela está na baixa? Entendeu? E isso aconteceu com muita força, né? Tanto na pandemia, quando pessoas estavam no momento de se aposentar, estavam com todo o seu dinheiro no IRA. Você já ouviu falar no IRA, que é o plano de aposentadoria do governo? Sim. Então, estavam com o dinheiro no IRA. E o IRA, ele está dentro da Bolsa de Valores. Ele acompanha lá, você coloca, pega o seu dinheirinho e compra ações na Bolsa. Só que a diferença é que esse valor que está rentabilizando lá, você não vai pagar juros agora na retirada, né? Então, esse valor, se ele cai e a pessoa está no momento dela se aposentar, ela vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Dentro do plano indexado, isso não acontece. Porque se está caindo, pelo menos está no 0 a 0. Sim. Então, você não perdeu. Não perdeu. Você está estável lá. Está empatado. Está empatado. Então, hoje, e outra coisa que é importantíssima. Existem duas soluções financeiras, produtos financeiros onde você não vai pagar tax no retirement, ou seja, não vai pagar taxa, imposto na aposentadoria, que é o Roth IRA, que é um dos planos do governo, porém você ainda está dentro da Bolsa de Valores correndo risco de perder dinheiro. E o plano indexado. O plano indexado, você não perde dinheiro e você tem uma renda vitalícia, onde você não vai pagar imposto. Então, todo o dinheiro que você coloca lá dentro é tax deferred, se retira, você declara e você não vai pagar dinheiro sobre ele. E lá no final você vai ter uma renda vitalícia sem pagar imposto também. Sim. Mariana, como chama esse tipo de investimento que você acabou de falar? Esse plano se chama IUL, que significa Index Universal Life. Tá? Então, esse é o plano onde você coloca o seu dinheirinho lá mas vamos lembrar, isso é um plano para sua aposentadoria. Para você não pagar imposto, você tem que se aposentar lá. Mas no meio do caminho, esse plano ele te disponibiliza várias opções que aí depende de cada pessoa, a gente tem que conversar pessoalmente, porque você pode conseguir pegar um dinheiro emprestado. Tem várias opções, soluções bacanas dentro desse, que ele não vai travar o seu dinheiro. A ideia é essa, você vai usar para aposentadoria, mas seu dinheiro, você pode usar esse dinheiro no meio do caminho, entendeu? Usar. Então tem estratégias muito interessantes aí. Então quer dizer assim, se eu estou precisando de um dinheiro de emergência,
Você pode. Claro que eu tenho que ter, né, Mariana? Minha reserva de emergência, né? Exatamente. Pra mim- Esse daí a ideia é outra. Então, Isso. por isso que eu falo que tem que ter cada bucket, cada dinheirinho no seu Uhum. baldinho diferente. Cada um é para uma coisa. Tá certo. Mariana, então, pra gente entender certinho sobre esse plano. O imigrante, ele quer aposentar aqui dentro, né? Aqui dentro, ó. O imigrante, ele quer aposentar aqui nos Estados Unidos, ele pode aderir a esse plano, Pode, correto? Só que a pergunta certamente. que muitas pessoas vai se fazer, o indocumentado, ele consegue fazer esse plano? Consegue. Só precisa de um passaporte. Só de um passaporte? Uhum. E por que essas informações a gente não sabe, né, Mariana? Impressionante, né? É, Tá errado isso. tá. Por isso que a Mariana tá aqui, tá Exatamente. vendo, gente? É por isso que a Mariana está sentada aqui, para trazer essas informações para nós. Isso aí. São informações valiosíssimas, Então, Mariana. e outra coisa que é importante de falar, esse plano, ele é feito por seguradoras. É, não sei se você já sabe, é outra informação também que se a gente não procura, a gente não sabe, né? As seguradoras aqui nos Estados Unidos, elas são responsáveis pelas aposentadorias dos americanos. Uhum. Então, a regulação sobre as seguradoras, ela é extremamente rígida. Tá? Ela é muito mais rígida do que os bancos. Então, a chance de uma seguradora falir aqui nos Estados Unidos É é mínima. baixíssima. Até porque, se acontece alguma coisa com uma seguradora específica, as outras seguradoras elas assumem aquela carteira de cliente para não dar problema na cascata Ah, da entendi. Sim, indústria. aham. Então, elas são muito organizadas e altamente reguladas. Tanto que se você coloca $1 dentro do seu plano indexado, a seguradora ela tem que ter $1 dela dentro desse plano. Ou seja, ela tem que ter a cobertura de $1. Ah, entendi. Ou seja, se todo mundo quiser retirar o dinheiro de uma seguradora hoje, a seguradora tem dinheiro para pagar todo mundo. Por quê? Porque ela tem o dinheiro da pessoa e o dinheiro o dinheiro da pessoa e o dinheiro que ela colocou, porque é 1 para 1. Se a pessoa coloca $1, a seguradora tem que colocar $1 para cobrir esse Sim. dinheiro. Isso daí, então, ou seja, ela tem o dobro do que o dinheiro das pessoas que estão aplicando dentro do plano. Sim. Entendeu? Mariana, tem uma pergunta de um jovem lá do Brasil. Ele mandou uma pergunta hoje cedo para mim. O medo de investir fora do Brasil é justificável? Só pela falta de conhecimento. É a única justificativa. Porque se a pessoa tem conhecimento, Uhum. o mínimo de conhecimento, ela vai entender que o dinheiro dela em dólar vai render muito mais. Então, a chance dela colocar o dinheiro aqui nos Estados Unidos de forma segura, nossa, são várias formas de colocar, mas tem algumas soluções que são extremamente seguras. Sim. Entendeu? É só a pessoa saber procurar no lugar certo. Mariana, muitas das vezes a família muitas das vezes ela está uma dor de cabeça terrível, preocupado, desesperado com conta, o emocional abalado, família abalada por causa de, às vezes, Dinheiro. dívidas, correto? Na sua opinião, como o planejamento financeiro impacta o emocional das famílias? Diretamente. Diretamente. E digo mais, eu consigo entender a pessoa só olhando a organização financeira dela. A família é consequência, ela é fruto de todo um composto. Não tem família feliz de endividada, gente. Sinto muito. Não tenho famílias? Feliz Ah, endividada. entendi. Uhum. A dívida, ela é um problema seríssimo. A falta de dinheiro, cara, não tem casal que vive bem se tá um matando o outro porque não tem dinheiro, ou brigando porque você gasta muito, ou você Qualquer. não trabalhou hoje, não vai trazer dinheiro para casa. Isso é o que eu mais vejo. É casal se destruído por questões financeiras. Mariana, voltando aqui novamente, correto? Vamos lá. O imigrante brasileiro, ele precisa compreender que não é somente pegar o seu dólar e mandar para o Brasil. Entender que aqui também temos os melhores investimentos do mundo. Acredito que é um dos melhores, né, Mariana, em questão de segurança do seu patrimônio. É um país que dificilmente vai quebrar. Vai quebrar? Não vai quebrar os Estados Unidos, né, Mariana? Ué, gente, é só pensar numa coisa. O dia que o dólar deixar de ser a moeda mundial, a gente pode começar a pensar nos Estados Unidos quebrar. Tem uma fala do presidente atual,
antes dele ganhar essas eleições, acho que foi ano retrasado que ele falou, se o dólar deixar de ser a moeda principal do mundo, é uma guerra mundial perdida para os Estados Unidos. Mas Não vai acontecer. é difícil de imaginar isso. Não vai acontecer. Esse cenário é inimaginável, pelo menos por enquanto. O que pode acontecer, Mariana, com a família que não tem organização e nem proteção financeira? Acabar. Destruir. Destruiu, Se você chega em casa... E outra coisa, Wagner, existe uma coisa que as pessoas não pensam. O inesperado, ele sempre pode acontecer, certo? A gente não conta com isso. Mas, quando acontecer, você precisa estar preparado, não é mesmo? Sim, claro. Você paga seguro pro seu carro? Eu pago. Você paga? O carro eu pago. Você paga, né? Pago. E por que você paga seguro pro carro? Primeiro que nós temos uma obrigação, né, Mariana, de pagar esse seguro. Se nós não pagar, eu já parei na corte uma vez por causa de seguro. Deu ruim pra mim, então vamos... Mas você paga querendo usar ou não usar? Não, eu pago não querendo usar. Exatamente. Não quero usar nunca. E você paga sem sofrer, porque você sabe que você tem que pagar. Tem que pagar. Pois por que o seguro de vida não é assim? Então, vamos lá. Seguro de vida é um negócio muito interessante. Eu ouço muito falar disso, viu, Mariana? Explica para nós, na prática, sobre o seguro de vida. Eu quero saber detalhes disso. O seguro de vida, o seguro de vida tradicional, né? Ele, por si só, ele já tem uma finalidade incrível, tá? É aquele que a pessoa morre e ela deixa herança para os seus filhos, para os seus herdeiros, né? Para os seus beneficiários. Você escolhe, se você quiser deixar para um amigo, você pode deixar, mas porque você escolheu deixar para ele. Sim. Mas por quê? Porque você está pagando um pequeno valor, tá? Para uma pequena chance de uma coisa muito ruim acontecer. E você vai deixar a sua família amparada. Você tem quantos filhos? 3. Você já imaginou se você passa hoje, você vai dormir e você não acorda? Misericórdia. Dessa para melhor. Minha mulher ficou feliz. Melhor. Você vai estar junto de Deus, de Jesus. Amém. Então, você vai estar muito melhor. Sim. Porém, quem vai ficar aqui? Vai ficar como? Vai dar ruim, né? Porque complica, né? São quantos filhos? 3 filhos. E quantas esposas? Tá ali. É uma mão de obra só. Sim. Para poder sustentar os menininhos. É triste de imaginar isso. Por si só, o seguro de vida já tem a sua finalidade, tá? Agora, existe a opção do seguro de vida com benefícios em vida que em 3 situações diferentes ela beneficia o dono da apólice. Ou seja, se você tiver uma doença terminal, se você tiver uma doença crônica ou se você ficar inválido. Você, o dono da apólice, ao invés de ter que passar aperto, ter que vender coisa para poder pagar tratamento, ter que pagar a conta da casa porque você não vai poder trabalhar, você vai estar doente, alguém vai ter que cuidar de você, você vai estar sem gerar renda e ainda tendo um gasto muito maior, via de regra. E aí, nessa situação, você pode fazer um claim e você vai usar o dinheiro do benefício que você deixaria na sua morte em vida. Uau! E aí você consegue se organizar, se estruturar de novo e conseguir se reerguer, sem passar aperto. Entendeu? Sim. A ideia do seguro de vida com benefícios em vida, ela é justamente te assegurar no momento que você não tenha renda. Que você não consiga gerar renda por conta de uma doença. E o seguro de vida... E é muito mais barato que um carro, geralmente. É isso que eu ia perguntar agora. Muito mais barato que o seguro de um carro. Gente, eu tô falando assim, eu pago na minha casa 300 e poucos de carro, a maioria das pessoas paga esse valor. Eu pago esse valor, um pouquinho A mais. maioria dos seguros de vida é muito mais barato do que isso. Tem seguros de vida temporários que você paga, porque o que é levado em consideração na hora de avaliar o seguro ser cotado, né? Do sistema gerar um valor para o seguro. Sexo, as mulheres têm um seguro mais barato, por quê? Porque a mulher é mais responsável, mulher vai ao médico, mulher não é ousada como os homens, não faz um monte de besteira, enfim, a mulher é muito mais cuidadosa, então a seguradora entende não, é estatístico, né? Sim. Que a mulher se cuida mais. Idade, quanto mais jovem, mais barato, por quê? Porque você tá com uma saúde melhor, Sim. você vai demorar a dar problema para a seguradora. Ou talvez nem dê, entendeu? Vai dar só na hora de morrer, né, no caso. Então, idade e a sua condição de saúde.
Esses são fatores, né? Se você fuma, se você não fuma, quando fuma, o preço Sobe lá em cima. triplica. Para de fumar, viu, gente? Para de Exatamente, ó, fumar. não pode fumar É. porque senão o seguro de vida fica caro. Você vê, né? Impacto. Ué, lógico, porque a expectativa de vida de um fumante é muito menor do que uma pessoa que não fuma. Então, a seguradora tem tudo isso na estatística lá, é assim que ela calcula. Então, se você pega um jovem de 30 e poucos anos, 20 anos, 30 e poucos anos, gente, você paga um seguro de vida super barato, um seguro de vida temporário. Porém, o plano indexado que eu falei para você, ele tem o seguro de vida na porta. Então, você está comprando um seguro de vida com acumulação. Esse plano indexado que eu estou falando para você, ele só é isento de imposto porque ele tem um seguro de vida na porta dele. Então, você paga o plano indexado, ele é um seguro de vida com acumulação, ou seja, você está botando dinheiro para pagar o seu seguro, mas esse dinheiro ao longo dos anos ele vai acumulando e você pode retirar ele lá no final. Então, no plano indexado, você de qualquer forma você vai receber mais do que você pagou. Por quê? Porque se você fizer um claim, você vai receber muito mais do que você pagou, é fato. E se você deixando o dinheiro acumulando lá dentro, ele está rentabilizando junto com a S&P 500, lembra que eu te falei? Sim. Então, lá no final, quando você for tirar ele na sua aposentadoria, ele já duplicou, triplicou. Então, você vai sempre retirar mais do que você recebeu. Sim. Que Vamos você lá. colocou, né? Que no colocou. caso. Vamos lá. Mariana, seguro de vida. O imigrante indocumentado, ele pode fazer? Deve. Mesmo Deve. ele não tem a documentação necessária para... Sim, só precisa de um passaporte. Só precisa do passaporte. Por que eu estou fazendo essa pergunta? São dúvidas que todos nós temos. Claro, com certeza. Né? Com E você certeza. trabalha... E digo mais, o plano indexado é uma das poucas formas, em regra, é a única forma do imigrante legal se aposentar aqui de forma digna. Olha só. Mariana, quem está no Brasil e ele quer fazer o plano indexado, é possível também. Possível. Só que aí é um outro formato, é o que a gente chama de dolarização. Ah, sim, entendi. Entendeu? É um outro formato. A pessoa ela pode adquirir um seguro aqui de vida em que, se ela não utilizar o seguro, lá na frente ela vai conseguir fazer o recolhimento também em dólar, porque rentabilizou, né? Sim. Ô, Mariana, existe algum perfil mais comum entre as famílias que você atende? Sim. Sim. Um perfil. Porque, assim, a agência que eu trabalho, né, a gente entendeu que o brasileiro, o nicho, né, o brasileiro é o nosso foco. A gente atende outras nacionalidades, claro, mas o nosso foco é brasileiro. Porque a gente percebeu que é uma comunidade que precisa de muita orientação. Precisa muito. Então, a maioria das pessoas que eu atendo estão completamente desorganizadas. Completamente desorganizadas. Não sabem nem quanto ganha no final do mês. A maioria é esmagadora, é 90%. É um número muito alto, né, Mariana? Muito. Não, eu só tenho um caso. Não, tem algumas pessoas. Mas assim, recentemente, assim, eu só tenho pego gente muito desorganizada. Mas, por exemplo, eu peguei recentemente um casal que eles são organizados de uma forma assim, é porque eles conseguem produzir muito e eles estão sempre focados em investir o que eles ganham. Então, eles têm muitos bens, tá? Sim. Só que eles têm muitos bens no Brasil. No Brasil. No Brasil. Aqui, eles só têm um bem. Aí deixei tudo bonito, mas assim, tinham a mesma dificuldade, não sabiam nem quanto ganhavam no final do mês, porque não consegue fazer o cálculo do fluxo de caixa. Como o dinheiro que entra é aleatório, né? É aquele dinheiro que não é certo, né? Não é que nem o W2 que você tem o dinheiro fixo certinho. Você ganha por produção. Então, quanto mais você produz, mais você ganha, aí você tem que pagar os pessoas que trabalham com você, então não consegue calcular qual o valor exato que sobrou para a pessoa no final do mês. É difícil?
É difícil, mas tem que ser feito, tá? Isso é necessário. E depois que você faz uma vez, você vê a estratégia, cara, você faz replica. Você só replica todos os meses. E muitas das vezes, Mariana, a pessoa não quer fazer porque o início é complicado, né? A pessoa procrastina para se organizar e sendo que é só pegar o jeito que depois vai flui com naturalidade, sabe? Com facilidade. Então, eles dois ganham muito bem, conseguem investir, mas não têm ideia de quanto ganham. A sorte que eles gastam, são controlados, então eles gastam pouco, né? Tanto que é por isso que eles conseguem fazer bastante patrimônio. Só que foi interessante, porque eu fiz o cálculo deles todo, eu falei assim, vamos lá, vamos contabilizar quantos imóveis tem no Brasil, aí fomos falando lá, pontuando um por um. Aí tinham quase 8 milhões de reais em patrimônio, né? Eu falei assim, cara, que bacana, né? Eu peguei, singelamente, dividi por 5,5, que é o valor aproximado do câmbio, né? Uhum. Aí eu falei assim, poxa, você é multimilionário em real. Em dólar, você mal é milionário. Aí eu falei assim, já pensou se você tivesse investido aqui? Faltou, no caso, a informação. Não é. No caso dele, eles alegam que eles fariam de qualquer forma. Mas ficou a pulguinha atrás da orelha. Ah, com certeza. Entendeu? Porque Sim. aí eles falaram, não, mas a partir de agora a gente não investe mais no Brasil, agora a gente só vai investir aqui. Eu falei, excelente. E eles têm plano de ir embora futuramente? Então, não tem. Filho criado aqui, não vai. Mas assim, eles querem passar um tempo. E é legal isso, passar 6 meses lá, 6 meses claro, aqui. Com certeza. Mas assim, eles gostam. Esse é uma pessoa que gosta de imóvel. E gosta de administrar imóveis, né? Então, é diferente. Ele já tem a aptidão para isso. Mas eu falei, você poderia ter esse patrimônio todo aqui, se tivesse pensado dessa forma. Mas não é o normal. O normal é a pessoa focar no Brasil. O brasileiro, ele gosta de focar no Brasil. Gosta das raízes. Sim, gosta das raízes. O que não tem nada de errado, tá certo, é bacana. Só que assim, se você for pensar pelo lado financeiro, não é a melhor opção. Mas no caso, Mariana, se a pessoa ela faz esse planejamento, ele começa a investir aqui, o imigrante, tá? Vamos falar do imigrante novamente. E acontece um problema dele ter que ir embora para o Brasil urgentemente, uma emergência, ele tem que ir embora e ele não pode mais voltar. Como que fica a situação dele? Perde tudo? Não. Tem como. Você vai continuar, lembra que você vai continuar tendo a sua conta aqui, certo? É lógico que quando você está numa situação ilegal, você tem mais responsabilidade ainda. Você tem que ter mais responsabilidade ainda. Então, quando você está ilegal, você tem que ter um procurador aqui, uma pessoa responsável para te ajudar se você não estiver aqui, uma pessoa legal e com responsabilidade para isso. Não adianta deixar o amigo que também está ilegal, né? Então vai dar ruim do mesmo jeito. Exatamente, que possa te socorrer no momento que você precise ir uma procuração. Você tem que estar com uma procuração em dia com uma pessoa de confiança e que possa te ajudar num momento de você, por um acaso, vir a ter que voltar obrigatoriamente para o Brasil, entendeu? Então, mas isso a seguradora não quer nem saber, ela vai te pagar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? Porque você pagou ela direitinho. Claro. Você pagou ela direitinho, ela não tá nem aí o que vai acontecer com a sua situação, sua questão imigratória. Ela vai te pagar de volta. No caso, Mariana, se o imigrante ele tem a intenção de fazer um seguro de vida, a melhor opção é buscar um agente financeiro. Exato. Porque vai ser muito mais fácil para ele. Na verdade, é o agente financeiro que faz isso para ele, né? Ah, entendi. Muito bem. Mariana, qual é o primeiro passo para quem hoje se sente perdido, né, financeiramente? Qual é o primeiro passo que ele Entrar deve... em contato comigo. Fala com a Mariana Tambellini. Fala comigo. Resolve rapidinho, né, Mariana? É isso daí. Rapidinho não, uma conversinha, nada que uma conversinha de 2 horas, 2 horas não e meia, resolve. A gente não resolve esse problema. Mas, coisas reais à parte, né? Porque isso aí é um fato real, né? Você pode me procurar. O básico é o que eu sempre digo para todo mundo. Gente, não tem mistério. As pessoas pensam... dificultam muito, idealizam uma coisa, mas aí tem que colocar tantos por cento nisso, tantos por cento naquilo, Gente, vocês não fizeram o básico. O básico quer saber fluxo de caixa, quanto você ganha e quanto você gasta.
Faz só isso no começo. Define essa meta para o seu início de ano, entendeu? A organizar minhas contas, colocar quanto eu ganho, quanto é o meu gasto. Só isso já abre um leque na sua cabeça, assim. Você já se sente organizado, já se sente capaz para tanta coisa, inclusive de juntar dinheiro, porque você vai ver que sobrou ou não, né? Se sobrou ou não. E se não sobrou, você tem que ajustar. Diminui o custo, diminui os gastos, faz renda extra, entendeu? Tem que sobrar dinheiro. Tem que sobrar dinheiro. Se não sobra dinheiro, tá errado. Tá errado. Mariana, mas vamos lá. A família ganha. Vamos, sim, uma suposição, tá bem? Pode botar vamos lá. números. Ganha $9.000 Aham. por mês. A família, $9.000, correto? Tem 4 mil de dívida. Sobrou quanto? De dívida ou de custo de vida? Não, de custo de vida. Custo de vida, porque dívida é diferente. Dívida, tudo que é dívida, tá rolando juros em cima. Ah, não. Custo de vida. Custo de vida, vamos lá. Sim. Tem um gasto de 4,5, correto? Tem que sobrar? 3,5. Não, 9 mil. 4,5, 9 mil. Não, tem que sobrar 4,5. Correto? Ah, sim, 4,5. 9. Isso, 9. Tá. Tem que sobrar 4,5, correto? Ele liquidou, pagou todas as suas dívidas. Tem que sobrar 4,5, correto? Sim. E quando não sobra esses 4,5? O que está acontecendo? É muito dinheiro para assumir, não é? Muito dinheiro para assumir. Muito dinheiro para assumir. Sabe por quê? Ah. Some. Porque não sabe para onde está indo, não faz a planilha, ué. Essa planeta tem que fazer parte da vida do ser humano, né, Mariana? E digo, não é escravidão. Você não vai viver apoiado na planilha por um tempo. Por quê? Quando você vai fazer 3 meses, aí você vai ter aquele choque de realidade. Vai ser difícil, não sei o que, tá. Vai passar os 6 meses, você já vai na marra, tá? Você vai fazer, entendeu? Tira um dia da semana, não dá para deixar pro mês inteiro, que fica difícil, faz semanalmente. 6 meses já ficou mais fácil de fazer. Quando chegar um ano, você já está fazendo com o pé nas costas, virou hábito. Da mesma forma que se pagar primeiro, tem que ser hábito. Receber o dinheiro, as prioridades, plano de saúde, seguro do carro. Plano de saúde. O seguro do carro não, porque o seguro do carro é custo de vida. Ah, entendi. Eu tô falando das prioridades, entendi. Tá? Perfeito. Que é o plano de aposentadoria, seguro de vida com benefício em vida, reserva de emergência se não tiver estruturada. Quando tiver, você vai parar de pagar, vai deixar lá só o dinheiro parado. Mas se você ainda tá formando, isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer. Você tem que pagar, tirou esse dinheiro, você pode viver, fazer o que você quiser com o resto. Porque você já salvou o dinheiro do seu futuro. Você vê, né, Mariana? Você já está com a sua reserva pronta. Você já está com o seu seguro de vida, que é importantíssimo. Então, as pessoas, elas tentam banalizar e tentam tornar difícil as coisas para se dar desculpas. Sim. Elas dificultam para ter um motivo para dar desculpas. Eu não consigo porque é difícil. Muito fácil falar isso. Sim, só de você, por exemplo, só de você falar, parece que tira um peso das costas das pessoas. A organização, o planejamento. Né? Por quê? Porque se ele não tem uma organização, Mariana, ele vai ficar preocupado, ele vai ficar louco da cabeça. Quando se organiza, a mente fica mais leve. Exatamente. Tranquilidade emocional fica bem, família fica bem. Eu acredito que deve procurar um agente financeiro e organizar as finanças. Sim. Educação financeira, eu acredito, Mariana, que é a base do sucesso. Não, eu falo isso, mas né, não é verdade. Não é verdade. Não é sendo radical nem nada. Eu consegui entender uma pessoa pela conta dela. Eu já sei se ela se é um bom marido, se é só se ele tá organizado, se ele não tá. Sim. Entendeu? Se tá deixando furos. Entendeu? Você consegue ver ali. Gente, a pessoa que ela é organizada financeiramente, que ela tem tudo alinhadinho. Hoje eu peguei uma cliente que ela tá com dificuldade na questão de controle de fluxo de caixa. Mas ela foi uma das pessoas mais organizadas que eu peguei. Sério? Ela já tinha seguro, ela já tinha reserva de tá fazendo a reserva de emergência, tinha plano de saúde, tava toda. Eu falei assim, gente, você tá tão bonitinha, você só tá confusa aí na hora de fazer a planilha. Faz a planilha que eu te dou 1 mês para você estar brilhando, porque ela já tinha tudo mais ou menos pronto. Ela só precisa fazer ali o controle do fluxo de caixa dela. Mas
Mas, assim, é raríssimo eu pegar uma pessoa assim. Então, quando a pessoa... Porque o não é nada, quando você tem um seguro de vida com benefício em vida, você já demonstra que você se preocupa com a sua família. Sim. Você já demonstra o seu grau de preocupação, de responsabilidade. Isso diz muito de você. Sim. Mariana, só para mim recapitular aqui um negócio. Vamos lá. Vamos falar o seguinte, eu faço o seguro de vida, correto? E eu volto pro Brasil. Para mim entender certinho essa questão, eu volto pro Brasil. Então eu consigo, mesmo eu estando no Brasil, se eu deixar uma procuração para alguém, eu vou conseguir receber esse valor da seguradora? Vai. 100%. Sim. É lógico que se você tiver algum problema na sua documentação, você vai ter dificuldade de alinhar. Mas se você tiver com a sua documentação certa aqui, né? Tanto aqui, não a questão imigratória que eu tô falando documento mesmo, porque às vezes o passaporte tá com o nome errado. Se tiver tudo de acordo, você tiver um procurador e a única questão é que você vai precisar de um laudo médico ou traduzido, né? Porque a seguradora aqui, ela tem que entender o que está se passando com você, né? Então, você dando todos os documentos que a seguradora precisa, você consegue. Consegue. Acredito que vai dar um pouco mais de trabalho, mas não vai deixar de receber. Exatamente. Correto. Perfeito. Exatamente. Então, vamos lá. Lista para mim, Mariana, quais são os maiores 3 erros que o imigrante brasileiro comete aqui nos Estados Unidos na questão financeira? Primeiro é a falta de informação, porque isso já resolve muita coisa, né? Só de você saber ali, você ter um norte, já ajuda muita coisa. Então, a falta de informação é realmente não planilhar quanto ganha e quanto gasta, né? Isso daí também já resolve, já define muita coisa. E não ter uma mentalidade aquela mentalidade de futuro. Não se preocupar com o futuro, né? Viver o hoje e achar que tá tudo bem, vai ser assim para sempre. Né? Então, o que falha, o que peca no imigrante, especialmente o brasileiro, né? Que é a população que eu mais trabalho, é isso. Falta de informação, não organizar, não planilhar, porque isso é o básico, e não se preocupar com o futuro. A verdade, eu até mudo a ordem. Não se preocupar com o futuro é o que mais acaba pegando. Porque se a pessoa tem uma preocupação mínima com o futuro, ela vai correr atrás dos outros, entendeu? Com certeza. Então, as pessoas, elas não estão preocupadas com o futuro. Elas vivem por quê? Porque, gente, eu lembro que eu também não tinha essa preocupação. Quando eu vim para cá e eu me vi na chance de, se acontece uma despesa médica aqui, nossa, o custo é muito alto. Mesmo com plano de saúde. Mesmo se você tem plano de saúde, você pode ser pego desprevenido e gastar muito dinheiro com questões de saúde. O agente financeiro, Mariana, ele trabalha com seguro médico também ou não? Não. Não trabalha com seguro médico? Não. Somente o seguro de vida? A gente tem que indicar, né? Entendi. Mas a gente não trabalha. Entendi. Mariana, que tipo de legados financeiros as pessoas deveriam buscar a construir? O principal realmente, eu penso que é se preocupar com um plano de aposentadoria. Por quê? Porque você tem que saber que uma hora você vai querer parar de trabalhar. E é muito injusto, na hora que você for parar de trabalhar, tiver vontade de parar de trabalhar, você não poder. Porque você precisa ter dinheiro. E aí, se você não... mas aí vai supor que você está muito velho, já não tem mais condição de trabalhar. Você vai dar trabalho para os seus filhos. Que herança é essa? Entendeu? É uma herança de trabalho, de custo, de preocupação que você vai dar para os seus filhos. Então, é você se planejar para o seu futuro, se planejar para a aposentadoria. Isso, para mim, é o principal. Eu acho que tinha que ser assim, o foco master da vida de qualquer pessoa. Na minha casa, eu prezo demais, tanto que eu já comecei o plano de aposentadoria dos meus filhos. Uau! Sim, porque tem isso também, você tem essa chance. Os meus filhos já têm um plano de aposentadoria. Já tá lá. É lógico que quando eles começarem a entrar no college, começar o primeiro emprego, eu vou passar a bola para eles. Mas eu já adiantei bastante coisa. Porque eu quero construir desde agora isso na cabeça deles. Eles precisam se preocupar. Esse
esse dinheiro que está sendo aplicado lá não é para eles usarem agora, é para Uhum. eles deixarem para o futuro. Entendeu? Entendi. Mariana, quem gasta mais, o homem ou a mulher? Baseado nas pessoas que você atende, nas famílias que você atende. Quem é mais organizado, gasta mais? É uma pergunta difícil porque não tem resposta pronta. Mas, no geral, realmente a mulher ela tem uma tendência a gastar por quê? Porque ela que é responsável pelas compras, Uhum. né? Em geral, ela é responsável por fazer a compra do mercado, Sim. por fazer a compra para os filhos, né? Uma coisa que gasta, que as pessoas acabam gastando muito dinheiro é coisa para filho, né? É. Ainda mais na fase de crescimento, né? Gasto e tal. Mas não existe uma regra para isso, porque Depende muito da família, porque né? depende muito da família. Uhum. Tem homem que gasta bastante. Sim. Mas assim, no geral, eu acredito que acaba sobrando para a mulher porque ela tá mais exposta o tempo inteiro. O homem tá lá trabalhando, né? Não que a mulher não esteja, né? Aqui muita, nossa, como que a mulherada trabalha. Mas aqui, a mulherada que fica com os filhos também, Sim. além de trabalhar, ela tem a renda dela e ainda tem que tomar conta dos filhos e toda aquela responsabilidade dos Sim. filhos. E fica exposta aos custos, né? E aqui, você entra na Marcha para comprar uma calça para o seu filho, você sai com um monte de Sai com um coisa, monte né? de coisa. Exatamente. Ô, Mariana, e na questão de organização financeira? A mulher, ela é melhor para trabalhar na questão financeira do que o homem? Muito melhor. Muito melhor. Quando eu digo, isso aí sem sombra de dúvidas, Sim. se a mulher tem o controle das finanças da casa, se o homem dá essa liberdade de deixar a mulher administrar a casa, certeza que o dinheiro é arrumadíssimo. Olha só. Isso daí, não tenho dúvida. A mulher é muito mais organizada. Bom, Muito mais. O homem é mais ousado, né? é, Gosta de fazer investimentos, né? A mulher é muito mais controlada. Por quê? Porque ela tá ali fazendo o que tem que ser feito, né? sim. Que é o Uhum. básico, então ela consegue organizar melhor. Sim. Mariana, dentro da sua profissão, tem algo que a gente não falou aqui, mas é importante a gente trazer hoje aqui no programa de hoje? Eu acho que a gente abordou muita coisa, né? Uhum. Mas eu acho que um ponto importante que a gente tem que Acrescentar? só reforçar Uhum. é a questão da segurança que existe pro brasileiro que mora no Brasil de investir aqui, né? De ter uma dolarização, fazer a dolarização do patrimônio, né? Que isso ainda é uma coisa que aumentou muito Uhum. nos últimos tempos, até porque o brasileiro que está no Brasil e quer ver o patrimônio crescer de verdade, já percebeu que o meio é dolarizando. Então, só que ainda tem muitos fantasmas, né? Por quê? Porque realmente é uma coisa, as pessoas acham difícil. As pessoas acham que vai ter custos extras, sim, e não é. É uma coisa muito simples, sabe? Uhum. Então, eu acredito que esse é um ponto que é fundamental que a gente são meios tão simples, vale a pena demais e a pessoa consegue fazer com o dinheiro dela coisas que ela jamais conseguiria fazer no Brasil. Olha só. Muito bem. É. Mariana, eu gostaria de mandar um abraço, pessoal lá de São José do Rio Preto, São Paulo, Legal. nossa galera, nossa família que está lá, a galera de Minas Gerais, lá de Peçanha, tenho muitos amigos de Peçanha que me acompanham, Legal, que legal. acompanham o podcast A Trilha, pessoal de Valadares, de Goiâns, a galera de Higienópolis, um abraço para vocês, que o Eterno abençoe a vida de vocês. A toda a comunidade brasileira também, né, Com Mariana, que nos certeza. acompanha, que vai acompanhar também esse episódio, o 20º episódio com a Mariana Tambellini. Um abraço para vocês, comunidade brasileira. Nós estamos aqui longe do nosso Brasil, do papai, da mamãe, mas nós estamos aqui em um propósito, né? Você sentada aqui, eu sentado aqui, outras pessoas, Luana, né? A Daniela, o Gabriel, nós estamos aqui todos em um propósito, né, Mariana? Então, um abraço para a comunidade brasileira que também está no propósito aqui. Que Deus abençoe. Eu falei Gabriel, mas é o Francis, né? Francis, meu amigo Francis, Aham. nosso diretor técnico, um menino muito bom. Um abraço também para o Reinaldo, da SOS Imigrante, uma pessoa incrível, Reinaldo maravilhoso, né, com um projeto incrível. Para quem não conhece a SOS Imigrante, vale a pena, né? O Gabriel vai deixar ali
o link no primeiro comentário fixado. Quero mandar um abraço também, não posso deixar, né, pro pessoal da AD Madureira aqui. O meu pessoal, minha galera aqui, minha turma aqui legal. da AD Madureira. Pessoal também, não podemos esquecer, né? A Luana, né? A Uhul! CEO da empresa Da Forpi 4P. Magazine. Um abraço a toda Está a em galera. todas. Tá em todas, Luana, né? sensacional. Sim. Bom, mais uma vez, Mariana, eu quero deixar um espaço para você, Mariana, deixar uma mensagem aqui para quem está, né, nos acompanhando e também eu gostaria que você, antes da mensagem, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho agora. Eu sei que você é agente financeira, mas eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, tá bem? Como que funciona para as pessoas te encontrar, para marcar uma mentoria com você. Tenho Bacana. certeza que você vai agilizar muito a vida das famílias. Então, o meu trabalho funciona da seguinte forma: você pode entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, pode ser pelo telefone também, que vai ficar fixado aqui embaixo do podcast, aqui na mensagem. Você vai entrar em contato comigo, a gente vai agendar uma reunião e nessa reunião eu vou entender quais são as suas necessidades. Eu faço um trabalho realmente de pegar na mão e tentar deixar a pessoa o mais esclarecida possível. Esse é o modelo que eu trabalho. Isso demanda tempo? Demanda tempo. Então a gente vai conversar aí por umas 2 horinhas e vamos chegar a um consenso e entender ali o que precisa ser feito para melhorar, né? E esse processo pode ser um processo de uma reunião, de 2 ou às vezes demorar um pouco mais tempo. Mas o importante é entender que o cliente entendeu, né? Uhum. É de fato fazer o cliente entender o que está se passando ali e organizar a vida dele, que é fácil de fazer. Só precisa de boa vontade, determinação, Uhum. né? E ultrapassar aí algumas barreiras que a nossa é cultural nosso, né? E é dessa forma que a gente trabalha. Muito bem. É cansativo, mas é Sim, prazeroso com e é certeza. realizador. Com certeza. Mariana, muito obrigado. Você pode deixar uma mensagem aqui, isso é um bordão que nós temos aqui. Você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando? Então, muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui a minha entrevista, o nosso podcast. Foi um prazer ter essa oportunidade aqui de esclarecer, né, para a comunidade, especialmente que não tem nenhum bicho de 7 cabeças para você conseguir prosperar aqui nos Estados Unidos. É só fazer o simples bem feito. A única coisa a barreira que tem que ser ultrapassada é que de procrastinar, que é o que mais acontece, as pessoas, não vou resolver hoje não, vou deixar para depois, vou deixar para depois. E aí, quando deixa para depois, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que você não consiga mais resolver. Então, ultrapassar essa barreira, decidiu, 2006 está aí, gente, janeiro, é o momento certo, perfeito de você começar o ano resolvido. Entrou em 2026 com as contas organizadas, a sua vida vai fluir muito melhor e o seu ano vai terminar sensacional. Então agora é a hora, é a chance, aproveita essa oportunidade. Se você escutou aqui é porque você precisava escutar o que eu tenho para te falar. Então, só entrar em contato que eu terei o maior prazer de te ajudar. Muito bem. Mariana, muito obrigado. Eu só quero deixar aqui uma pequena mensagem aqui para os nossos ouvintes. Para você que não nos segue ainda no Instagram, segue o nosso podcast A Trilha, né? E também tem o nosso YouTube, Podcast A Trilha. Se você ainda não segue, né, os seus seguidores, né, Mariana? Vem para cá, venha seguir a gente também, fazer parte da nossa história e da nossa trilha. Isso aí, com tá bom? certeza. Pessoal, eu me recordei aqui, eu estava ouvindo a Mariana e me recordei de uma passagem na Bíblia que é de Davi. Quando Davi, Mariana, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, o profeta Samuel, ele foi para ungir, né, que Deus já tinha reprovado Saul. Então, Deus fala para Samuel, fala assim, profeta, por que ainda você ora por Saul se eu já o reprovei? Não, chega de orar por Saul. Então, o que ele faz? Deus fala para ele assim, olhe bem, vá na casa de Jessé, ungir o meu servo, que lá está o rei de Israel. E o profeta sai e vai até a casa de Jessé. Ungiu o rei de Israel. Aonde Davi estava? Estava trabalhando. Davi estava na lida, cuidando das ovelhas do seu pai. Então, todos sabem da história. Aonde eu quero chegar com essa história? Davi, ele foi ungido naquele dia como rei de Israel. Só que o processo para Davi sentar no trono como rei foi um processo muito difícil.
Foi um processo de muita dor, uma preparação muito árdua. Agora, Mariana, aonde eu quero chegar com isso? Eu não sei, você não sabe, nem onde nós sabemos qual é o processo que essa pessoa que está nos acompanhando, qual o processo que essa pessoa está vivendo. Mas saiba que cada processo que você está vivendo é a preparação para que um dia você senta no trono. Porque hoje, se Deus entregar para você o que você quer hoje, você não estará preparado para assumir. Entenda o processo, viva o processo e lute por aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Beleza, pessoal? Segue o podcast A Trilha nas redes sociais. Deus abençoe. Mariana, mais uma vez, muito obrigada, viu, por você foi muito participar. bom. Foi muito bom. Muito bom. A chance incrível aqui de levar a informação para a nossa Sem comunidade. dúvida. Foi um momento muito rico para todos nós aqui. Um abraço para toda a galera que está aqui. Luana, meu amigo Francis, minha esposa Dani Góes. Deus abençoe a cada um. E até o próximo episódio. Deus abençoe, gente.